Saul ainda era rei, ainda sentava no trono, ainda vestia as roupas reais, ainda dava ordens, ainda era chamado de majestade. Mas algo havia mudado. A rejeição já tinha sido declarada. O favor já não era o mesmo. E quando o favor de Deus se retira, o vazio começa. A Bíblia diz algo profundo. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Essa frase é silenciosa, mas é devastadora. Porque liderança sem presença divina é apenas posição. E posição não sustenta a alma. Logo depois disso, outro detalhe aparece. Um espírito atormentador passou a perturbá-lo. Saul começou a experimentar algo novo. Oscilações, irritação, raiva súbita, tristeza profunda, explosões emocionais. O homem que começou escondido entre bagagens, agora estava perdido dentro de si mesmo. O trono estava ocupado, mas o coração estava desordenado. Seus servos perceberam. A atmosfera no palácio mudou. O rei já não era estável, já não era previsível, já não era seguro. E alguém teve uma ideia. Tragam alguém que saiba tocar harpa. E foi assim que Davi entrou na história. Um jovem pastor, sem armadura, sem coroa, sem trono, mas com algo que Saul já não tinha. Presença. Davi tocava, e Saul se acalmava. A música restaurava o ambiente. A unção trazia paz. O espírito atormentador recuava. Imagine a cena. O rei dependente do som, dependente da presença de outro, dependente daquilo que ele mesmo havia perdido. Mas ainda havia mais. Os filisteus voltaram, e desta vez, um gigante se levantou. Golias. Durante 40 dias, ninguém teve coragem de enfrentá-lo. Nem mesmo Saul. O homem alto, o homem forte, o homem escolhido, estava paralisado. Então Davi apareceu novamente, com uma funda, 5 pedras e uma confiança inabalável. Davi enfrentou Golias e venceu. E naquele dia, Israel celebrou. As mulheres começaram a cantar. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Era apenas uma música, mas para um coração inseguro, foi uma ameaça. A Bíblia diz, Saul se indignou muito e guardou aquilo no coração. A partir daquele dia, começou a olhar para Davi com desconfiança. O problema não era Davi, era o vazio dentro de Saul, era a comparação. Era o medo de perder relevância, era a percepção de que outro estava crescendo. E quando alguém cresce ao nosso lado, isso revela o que ainda não está resolvido dentro de nós. Davi continuava fiel, continuava servindo, continuava vencendo batalhas, mas Saul começou a planejar. Em um momento de crise, lançou a lança contra Davi, tentou matá-lo 2 vezes. O rei escolhido por Deus, tentando matar o próximo escolhido. A queda agora não era silenciosa, era visível, era pública, era progressiva. Saul começou a viver movido por paranoia. Via a conspiração onde não havia, via ameaça onde havia lealdade, via rival onde havia honra. E quanto mais Davi crescia, mais Saul diminuía. O espírito atormentador voltava. E em vez de crescer, a insegurança dominava. E o mais assustador, Saul já não lutava contra inimigos externos, lutava contra si mesmo. O homem que começou humilde, terminou dominado pela própria instabilidade. E tudo começou lá atrás, com uma decisão precipitada, com uma desobediência parcial, com um coração que deixou de depender. A história de Saul não é apenas sobre um rei, é sobre o perigo de perder a presença, é sobre o risco de manter posição, mas perder essência, é sobre continuar sendo chamado de rei, mas já não ser sustentado por dentro. E essa é a parte mais perigosa, porque quando Deus se retira, o vazio pode ser ocupado por medo, inveja, comparação, instabilidade e destruição. Mas a história ainda não termina aqui, porque a trajetória de Saul continua descendo, e o final é ainda mais sombrio. Se você quer entender como termina a história do primeiro rei de Israel, no próximo episódio, vamos entrar na parte mais pesada de todas, o desespero final, a consulta proibida, e a noite que antecedeu sua morte.